Ok, estamos na véspera de Rosh Hashanah quase. Domingo à noite começa o Rosh Hashanah. Então vamos falar alguns pensamentos, regras, costumes, leis de Rosh Hashanah. Prontos? O Midrash ele traz para a gente uma coisa bonita que calha esse ano, que a gente está agora terminando o ano sabático. Existe uma dúvida em relação ao ano sabático, em relação às dívidas. A gente sabe que quando chega o ano sabático, se você tem uma dívida para alguém, a Torá fala que essa dívida ela é cancelada. Por isso, para a gente não acabar cobrando uma dívida indevidamente, a gente faz um procedimento chamado prusbul. A gente repassa essa dívida de uma dívida física para uma dívida jurídica. Na hora que você vai anular as promessas, você fala para o tribunal, olha, eu estou transmitindo, estou passando para vocês a dívida e eu vou poder cobrar em nome de vocês. Isso é uma maneira que a gente explicou outro dia, que os sábios fizeram para garantir que ninguém acabe cobrando indevidamente. Então, existe uma dúvida quando que as dívidas são anuladas. Se é no início do ano da Shemitah, ou seja, Rosh Hashanah passado, ou ao término, que é agora, esse ano que a gente está terminando, seria esse Rosh Hashanah. Quando que a dívida realmente é cancelada. Então, a maioria das opiniões fica decidido que é o início. Mas, para garantir, a gente também faz esse procedimento no final, ao término. Vai ser agora na véspera desse Rosh Hashanah, e a gente transfere as dívidas. E tem uma frase bonita, trazida do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, que inclusive o Yurtzai dele é na véspera de Rosh Hashanah. Ele traz em nome do Midrash que a gente pede para Deus que da mesma maneira que nós perdoamos as nossas dívidas, que Deus perdoe também as nossas dívidas nesse Rosh Hashanah. Então, no ano sabático, tanto no início quanto no final, a gente tem um apelo a mais para Hashem, fala, olha, eu perdoei as minhas dívidas. Faz favor, perdoe as suas dívidas também. Aqui lembra uma história muito bonita, para Levi Barditchev, que o costume em várias dinastias de rebes, mestres racídicos, é de que a pessoa, quando ela visitava o Rebbe, ele trazia um dinheiro de tzedakah. E esse dinheiro de tzedakah se chama pidyon. Pidyon significa resgate. Você dá esse dinheiro, o Rebbe vai usar, obviamente, para causas comunitárias, e com isso você resgata a sua alma. Isso é uma maneira de você trazer uma tzedakah e você conseguir um perdão. Uma vez, Rav Levi Barditchev, o que é? Ele disse 5 moedas para salvar o John. 5 moedas de prata. Para quem? Para Pidyon Aben de John. Pidyon Aben, o filho mais velho. Tá parecido com isso. Parecido. Mas aqui é para qualquer pessoa, independente se ele é Cohen ou se ele vai dar para o Cohen, se dá para o Rebbe, se dava normalmente uma vez por ano. E o Rav Levi Barditchev, o Rebbe de Lubavitch ficou famoso, entre outros motivos, que ele foi o primeiro Rebbe a não receber dinheiro, sim a distribuir dinheiro. Por isso ele ficou famoso. O Silvio Santos copiou, não é verdade? Ele foi o primeiro a começar a distribuir dólares em vez de recolher dólares. Aí as pessoas gostam, né? Vou passar lá. Na pior das hipóteses, nem que eu não acredite, né? Eu vou receber $1, mas nada, mal não vai fazer. Então, o Rav Levi Barditchev, ele falou, na véspera de Yom Kippur, ele falou, olha, quem quiser ter o seu nome inscrito na minha lista, ele tinha uma lista, ele tem que trazer aqui um rublo por cabeça. E um rublo não era pouca coisa. E ele falou, quem não trouxer um rublo, não importa quem seja, eu não vou colocar na minha lista. Estar na lista dele significava, muito óbvio, que você teria um bom ano, que você sobreviveria, você viveria até o ano seguinte. E a história conta que o tempo foi passando, tinha uma mulher viúva, que ela tinha um filhinho pequeno, e ela juntou um dinheiro, só que ela só conseguiu um rublo. Falaram para ela que o Rebbe já ia fechar as portas, ele já estava se dirigindo para o Kol Nidrei, as pessoas já estavam se vestindo de branco, já foram na mikve, já estavam cozinhando, já estavam comendo, aliás, para se preparar para o Yom Kippur, e o Rebbe ainda estava lá recolhendo os últimos rublos das últimas pessoas da fila. E essa mulher, coitada, ela finalmente chega a vez dela e fala, olha, Rebbe, eu infelizmente não consegui 2 rublos, um para mim e outro para o meu filho, então tá aqui, faz um desconto, né? Dá um descontinho para a gente, fazer um guichê, eu tenho aqui 1 rublo para nós 2. O Rebbe foi muito duro e falou, não, eu avisei bem claro que é 1 rublo por cabeça.
Ela começou a chorar, as pessoas que estavam perto foram lá, cada um deu um trocado, mas daqueles trocados estava muito longe de fazer mais um rublo. E ela, então, fica desesperada. E aí o Rebbe fala, não se preocupa, eu vou colocar o teu nome na lista e teu filho vai ficar de fora. Aí deixa eu ver o que ela pode pensar no momento dessa. Se ela dá um berro, fala, Rebbe, não, sabe o quê? Eu já sou velha, eu já tenho idade, coloca o nome do meu filho e deixa o meu nome de fora. Quando o Rebbe escuta isso, ele se levanta a cabeça para os céus, fala, Ribonosh Elolam, mestre do universo. Veja o que uma mãe faz por um filho. Ela está pronta para abrir mão da sua vida pelo filho dela. Era isso que eu estava esperando. Será que você, a Kadosh Baruch Hu, não pode ter piedade dos seus filhos? Será que também você não pode inscrever os seus filhos e abrir mão de você mesmo, abrir mão daquilo que a gente te deve e inscreva os seus filhos para o ano de vida? E assim ele conseguiu o que se chama Melamed Zchut, conseguir extrair um mérito especial para o povo judeu, que através daquela mulher ele conseguiu salvar o povo inteiro, e era isso que ele estava esperando, e obviamente que a mulher viveu, o filho viveu, e todo o povo recebeu a sua brachá. Então, quando chega na véspera de Shemitah, a gente tem Barditchev. Então, chega na véspera desse ano, então a gente vira e fala para Hashem, olha Hashem, nós perdoamos a nossa dívida, igual a história da mulher. Então Hashem faz um favorzinho, perdoa a nossa dívida e garante para a gente um bom ano. Então aqui a gente já começa esse ano já com uma brachá e garantia especial. Na primeira noite do Rosh Hashanah, existem vários costumes em relação aos alimentos que a gente come. Lembrando que esses são costumes, não é igual comer matzá em Pesach, não é igual comer o maror, que é uma lei bíblica, uma lei dos sábios, e sim é um costume judaico. Mas vamos tentar entender qual que é a ideia desse costume. Qual que é o costume? Então, a Halachá traz que a gente deve comer alimentos que eles lembram, de alguma forma, algo correlacionado a um bom ano. Então, o mais conhecido é a maçã com mel. Por que maçã com mel? Ano bom e doce. Você garante um ano bom e doce comendo maçã? Simbólico. Boa pergunta. Com casca ou sem casca? Muito boa pergunta. Então, vou te falar uma halachá interessante. Quando a gente vai fazer uma brachá sobre um alimento, é melhor fazer uma brachá sobre um alimento inteiro. Por outro lado, depois que você faz a brachá, você não quer demorar muito para comer. Então, a melhor coisa, a melhor forma de você fazer a brachá sobre a maçã, por exemplo, você dá uma cortada, mas não separa ela. Dá uma cortada, mas não deixa ela inteira. Faz a brachá e assim que termina a brachá, você já tem que mergulhar no mel, tem que mergulhar no mel e você come imediatamente, para fazer o menor tempo de interrupção possível. Depois que terminou a brachá, em seguida molha, não toda a maçã. O teu pedaço, só o teu pedaço. E tem um trecho especial que a gente fala, que Hashem dê pra gente um ano bom e doce. Que Hashem renove pra gente um ano bom e doce. Então a primeira pergunta é, com a maçã você vai garantir um ano bom e doce? Então você falou um simbolismo. O que quer dizer simbolismo? É ou não é? No judaísmo não tem, é um negócio folclórico. É ou não é? Vai te dar um ano bom e doce ou não vai dar? Não tem simbólico. Hã? Uma parte de outra coisa que tem que fazer. Entre outras. Quer dizer, só comer a maçã com mel não vai te garantir ano bom e doce, coisa nenhuma. Você precisa fazer por merecer. Boa. Ok. Então, ótimo. Então, a maçã com mel, você está dizendo, é uma forma de garantir que você vai pedir um ano bom e doce. Mas tem mais um ponto interessante e bonito, que é justamente não um simbolismo. Simbolismo é uma coisa que você coloca na parede, pendura lá e fala, se eu pendurar isso aqui vai dar sorte. Isso é simbolismo, isso não existe. Vai dar sorte. Você coloca a mezuzá na porta, porque Deus mandou colocar a mezuzá na porta, e fazendo isso, você está cumprindo a mitzvah de Deus, e a mitzvah, ela é que Hashem vai chomer da toda Israel, Deus vai cuidar da sua porta. Não é simbólico, não é para dar sorte. Comer a maçã não é para dar sorte. Comer a maçã é uma forma de você entender que o ano bom e doce, você tem que sentir ele na língua. Não basta você falar, não basta você meditar. O judaísmo, ele é prático. E para você poder realmente sentir, vai lá, pega uma maçã, mergulha no mel,
coma, que o seu paladar possa realmente sentir aquele doce. Então, a ideia não é um simbolismo, pelo contrário, é uma realização. Na hora que você vai sentir o ano bom e doce na sua boca, com o seu paladar, quando a gente come um doce, nosso cérebro dá uma acordada, açúcar, que legal, que bom, açúcar, aí você pede, você pede para Hashem, realmente com vontade, que a gente tenha o ano bom e doce. Como sábios explicam, quer dizer bom e doce. Bom sempre é. Tudo que vem de Deus é bom. Mas às vezes o bom é amargo. Uma vacina é amargo. Um remédio às vezes é amargo. Um tapa na cara, às vezes é saudável, mas é amargo. A gente pede para Hashem que seja um ano bom e doce. Igual o mel que a gente pode realmente sentir como ele é doce. Inclusive, por isso, a gente evita alguns alimentos que são amargos no Rosh Hashanah. Por exemplo, o hrem e o chometz. Chometz é vinagre. Vinagre e hrem, que é a raiz forte, a gente não come. Então, o tal do gefilte fish com hrem, o hrem a gente não come em Rosh Hashanah, em nenhuma das refeições. Por quê? É só comer. Mas a gente vai evitar o amargo justamente para a gente estar sintonizado que esse dia realmente seja um dia de doçura. Uma coisa muito interessante que eu vi esses dias, de que a abelha, ao longo da sua vida inteira, quanto mel ela consegue produzir? Tem ideia? Meia colherzinha de café. Meia colherzinha de café. Então, para que a gente possa produzir um frasco de mel, você precisa de centenas de abelhas, se não milhares de abelhas. Aqui tem mais uma alusão da ideia do mel, de que a gente precisa trabalhar em união. E às vezes o Yodi vai falar, bom, mas que diferença vai fazer a minha atitude? Que diferença vai fazer a minha balança? Você mergulha no mel para você lembrar que se só tem esse mel graças à atividade coletiva das abelhas, aí sim a gente consegue extrair o mel. E mais uma coisa bonita, que a abelha, na verdade, por um lado, a picada dela é dolorosa. Mas ainda, ela pega o néctar e ela transforma dentro de si, que ela é um animal impuro, que inclusive existe uma explicação na lei. Por que será que a gente pode comer mel? Existe uma regra que tudo que sai de um animal não kasher, não é kasher. Um ovo de um animal, de uma ave não kasher, não é kasher. O leite de um animal não kasher, não é kasher. Então, teoricamente, o mel que vem de uma abelha, que não é pura, deveria ser impuro também. Então, uma das alusões que a gente sabe que a gente fala que é a terra prometida, terra de leite e mel. Apesar de que quando se fala na Torá leite e mel, é o mel do figo, não é o mel da abelha, mas a Halachá usa isso apenas como uma alusão de que a gente pode comer o mel. E a explicação é que o mel ele é produzido dentro, ele não é produzido dentro da abelha. A abelha, na verdade, ela chupa o néctar e ela devolve em formato de mel. Seria o vômito dela, né? Seria lá, espere pela boca. Então, nós sábios aprendem que não teria problema. E aqui a gente vê uma coisa interessante, que mesmo de um animal não kasher, um inseto não kasher, você pode pode ser transformado em algo doce e kasher. E aqui é uma alusão interessante para nós, apesar que ao longo do ano talvez a gente teve algumas atitudes como as abelhas, talvez a gente usou o nosso ferrão, talvez a gente se comportou de forma não kasher, mas a gente é capaz também de transformar e fazer um mel que saia da gente. Duas coisas. A abelha não se pode matar. A abelha não se pode matar? Não se pode pisar, matar se ela vem, expulsar ela, nunca matar. Por quê? Porque ela vai deixar o ferrão. Não sei se virar nossos... Não, se você mata a abelha com a sua mão, o ferrão vai entrar em você de qualquer jeito. Ela morre e deixa o ferrão. Está trazido uma coisa interessante de que os povos cananitas, quando o povo de Israel entrou em Israel, então às vezes eles atacavam o nosso povo. Está escrito que eles atacavam como as abelhas. Então, se entende, quer dizer, como as abelhas picam e dói. Mas, na verdade, eles atacavam e logo depois que a abelha pica, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Então, a consequência era imediata para eles. Apesar que eles atacavam, eventualmente, o nosso povo, eles depois acabavam eles mesmos morrendo. Até hoje, exatamente. Até hoje. E tem outra coisa. Israel parece que é o único lugar do mundo onde as abelhas não estão sumindo. Porque sumiram por el mundo inteiro, não se sabe por quê. Interessante. Não as africanas. Ok. Não, então, a abelha africana se espalhou pelo mundo,
Uma grande assim que ela mata as outras. Sí, pero la normal también está siendo diezmada. Pela benéfica. Pero en Israel no. Então, a pergunta. Fala. Exatamente uma pergunta, mas a pergunta é boa. Vou deixar aqui para os ouvintes do Shiur, quem quiser responder. A pergunta é que hoje a gente faz esse plus bull, que é a maneira da gente transferir as dívidas. Então, como fica? Se Deus também transferir as dívidas, sei lá, para os anjos, será que ele vai cobrar da gente também? Pergunta boa. E só para explicar, já falei isso várias vezes, que o plus bull, ele é típico exemplo da gente entender que os sábios não dão jeitinhos, que é justamente o contrário. O que acontece? A Torá te coloca numa situação complicada. A Torá fala, olha, você tem que perdoar as dívidas e não deixe de emprestar na véspera do 7º ano. Então, a Torá te deu uma situação onde as pessoas teriam que ser bem idealistas. Está chegando o Rosh Hashanah do 7º ano, alguém te fala, eu quero $10 mil emprestado. Se você tem a obrigação de emprestar. Ah, vai cancelar daqui um dia. Você tem que emprestar. Então, o que acontece? Talvez, ao longo de muitos anos, as pessoas estavam nesse nível espiritual. Qual que é o papel dos sábios? O papel dos sábios não é Deus nos livre, em nenhuma hipótese, mudar a Torá. E sim é aplicar a Torá. Então, o que acontece? Eles viram que a realidade não permitia as pessoas cumprir essas duas mitzvot. Inevitavelmente, tinham pessoas que eles não iam emprestar na véspera. Ou se emprestassem, eles iam cobrar de qualquer jeito. Isso é a realidade que estava acontecendo. Então, os sábios, eles fizeram de uma forma, falaram, olha, a gente tem que preservar a Torá. A gente não pode falar, bom, porque com o tempo as pessoas vão começar, uma mitzvah vai deixar de existir. Simplesmente as pessoas vão continuar errando. Então, o papel dos sábios é conseguir encontrar dentro da Torá uma maneira de preservá-la. Tal como, originalmente, quando você tinha o tribunal em Jerusalém, o Supremo Tribunal de 71 juízes, eles que fixavam quando ia ser o Rosh Chodesh, o início do mês, como tinha 2 testemunhas que viram a lua nova, etc. Chegou um momento onde isso não era mais possível. O Beit HaMikdash foi destruído, os juízes já não tinham aquele nível espiritual, eles foram exilados. Então veio um sábio chamado Hillel, e ele foi lá e fixou um calendário. Esse calendário, na verdade, ele não inventou nada, porque os sábios do tribunal também tinham o calendário. Só que eles não se baseavam só no calendário, eles esperavam as testemunhas. Imagina se o Beit HaMikdash fosse destruído e não tivesse alguém que fizesse o calendário. A gente não ia saber quando é Pesach, nem quando é Yom Kippur, e nem quando é nenhuma das festividades judaicas. Ou seja, o judaísmo teria acabado. Então, o papel dos sábios é adaptar, não é adaptar, é aplicar a Torá nas devidas realidades. Porque Hashem, com sua sabedoria infinita, ele sabia como eu posso dar um livro que vai durar para sempre sem que tenha alguém que faça a manutenção. Então, você compra um carro, ele vai continuar para sempre? Você precisa, a cada tanto, fazer a manutenção e fazer as adaptações conforme a necessidade. Então, prestar bem atenção que eles não fizeram isso. Então, já que não funciona, então vamos cortar essa mitzvah fora. Justo o contrário. Já que não funciona, vamos encontrar o que a Torá prevê para esse tipo de situação. Então, eles colocaram para os Bul, por exemplo, eles colocaram uma maneira que a Torá mesmo, se você estudar bem os detalhes, você vai ver que uma dívida jurídica não é cancelada. Então, eles falaram, bom, a partir de hoje, todo mundo vai transferir as dívidas, dessa forma a Torá vai estar intacta, vai estar preservada. Porque as pessoas vão poder cobrar, não as suas dívidas, vão cobrar as dívidas do tribunal, e ninguém vai estar transgredindo nenhuma das duas mitzvot. E assim eles preservaram que essas duas mitzvot continuam intactas, continuam preservadas. Se eles não fizessem isso, ao longo de tantas gerações, uma das mitzvot da Torá seria impossível de cumprir. Pelo menos para uma parte do povo. Deu para entender? Não se convenceu totalmente. Então, nesse caso, a pessoa tem que receber a dívida e entregar para o tribunal. Sim. Entregar para o tribunal. Ele sim, cobra... boa pergunta. Não é sim. Você mais, sim, você transfere a dívida e você teria que dar para o tribunal. Aí é uma boa pergunta. Eu não lembro como que funciona legalmente falando. Por que a dívida fica para você? Boa pergunta. Preciso verificar. Mas eles encontraram um jeito para você possa cobrar em nome deles. E aí depois, acho que eles dão para você, alguma coisa assim. Cobra uma taxa? Certo? Mas a ideia do Plus Bull
a ideia do Prusbul e todas as outras regras dos sábios, por exemplo, falam, olha, não pode tocar em dinheiro no Shabat. Pela Torá você poderia tocar em dinheiro. Mas imagina que todo mundo tocasse no dinheiro, o que iria acontecer com o Shabat? É inevitável que as pessoas iam acabar transgredindo no Shabat, o Shabat, e assim por diante. Então eles enxergam a Torá, vem o espírito da Torá, o que a Torá quer da gente, e eles enxergam a realidade e falam para nós como a gente deve se comportar para manter a Torá intacta. E assim a gente vê, foi assim que a Torá é a única coisa que realmente se perpetua ao longo de toda a nossa história. Certo? Então não é jeitinho. Fala. E se você não emprestou dinheiro para ninguém, precisa fazer? Você faz de qualquer jeito. Já virou praxe, mesmo que você não emprestou dinheiro para ninguém. E a pergunta é por que você não emprestou dinheiro para ninguém? Tem uma mitzvah muito grande de você emprestar dinheiro para as pessoas. É melhor você emprestar. Tá bom? É melhor você emprestar do que você. Não, do que você dá. Estou falando. Do que você dá. Você criar um fundo de empréstimo, você dá dignidade para a pessoa. Porque a pessoa sente que ele peguei um dinheiro emprestado. Quando der, eu devolvo. É mais importante você emprestar. Está escrito que 1/3 do macer das pessoas, do dízimo, você deve criar um fundo para você poder emprestar para as pessoas. Porque você empresta para ela? Você dá? Começar a emprestar para ela, tá bom? Tá certo? Dice que para quem empresta também tem vergonha, tem tudo isso. Para quem empresta? Empresta também sente como uma espécie de vergonha. Não é somente el que pede tem vergonha, sino que que empresta também tem vergonha? Por quê? Não sei, li em algum lugar. Ok, que mais? Vamos lá, vamos continuar. Então, os nossos sábios, eles trazem em relação a esses costumes da noite, a gente só falou da maçã com mel, tem a halá redonda, tem a tâmara, tem a cenoura, tem a romã, tem vários, tem o feijão fradinho, tem vários outros costumes que eu comentei que está no Mahzor aqui, que a gente imprimiu da sinagoga. Então, a ideia de todos eles, qual que é? Eles, de alguma maneira, ou eles são doces, ou o nome deles em hebraico, ou no idioma do país, ou algum outro idioma, representa algo ligado com doçura, com abundância, etc. E isso a gente costuma comer. Então, por exemplo, você tem a cenoura, tzimes, famoso tzimes, que em Yiddish se chama meiren. Então, os ashkenazim costumam comer porque meiren, mer, significa mais. Então, que a gente tenha abundância. A romã, que ela tem muitas sementes, então que a gente possa aumentar os nossos méritos como a semente da romã e etc. A cabeça do peixe, a cabeça de carneiro, tudo isso que a gente seja a cabeça e não sejamos o rabo, e assim por diante. Então, o Rabino Karaguila, tão famoso que é pioneiro na gravação de shiurim em português, ele tem um shiur que começa, por que se come mamão em Rosh Hashanah? Mamão? Onde tem mamão? Então, mamão, se você for falar com sotaque israelense, vira mamon. Né? Mamon, não consegue falar mamão. E mamon, em hebraico, é massari, dinheiro, certo? Então, ele recomenda comer mamão, porque mamon é dinheiro. Em inglês, eles comem salsão com uva passa, que é raising salary. Raising salary, aumento do salário. Raising é uva passa, mas raise in seria o aumento de salary, seria a salsão, que é salário. Então, cada um com seu jeito, mas, novamente, entender que essas não são simbolismos, mas sim, na hora que a gente pedir para Hashem, que a gente peça realmente com sabor na boca, que a gente está fazendo algo por isso, a gente está sentindo na nossa pele, e a gente pede para Hashem que essas brachot se materializem, não sejam apenas, fiquem como o que acontece, olha que interessante. A gente pede para Deus, Parnassá, por exemplo, a vida pelo ano. Então, Deus, teoricamente, Rosh Hashanah, ele já fixou quanto dinheiro você vai ganhar. Se Deus já fixou, por que ao longo do ano eu preciso pedir novamente? Todo dia eu peço, me dá Parnassá. Já está fixado. Então, a resposta é que Deus ele faz uma transferência do BCC, do Banco Central Celestial, para a tua conta na Suíça ou em Jerusalém, em Rosh Hashanah. Aqui está o seu limite anual. Agora você tem que passar o cartão. Qual que é o limite do cartão? Qual que é o seu limite de saque? Já está lá reservado para você. Então, seu limite de saque, todo dia você tem que ligar no banco e falar, olha, aumenta mais um pouquinho para eu poder sacar mais um pouco. E aí é isso que a gente faz durante o ano. Então, o Rosh Hashanah, ele colocou o seu limite. Só que esse limite, pode ser que ele vai ficar lá
trancado, bloqueado lá no Banco Central Celestial, tá certo? Ou vai ficar lá preso na Suíça. Então, para que você possa sacar daquilo que já foi predestinado como limite para você, você vai rezando a cada dia. Então, é uma coisa interessante. Então, se você quer garantir no Rosh Hashanah, você consegue atingir o seu limite. Você vai aumentar ao máximo que você consegue. Mas agora, para você sacar, você vai precisar todo dia. Então, essa ideia da gente comer algo doce, da gente fazer algo, não é apenas um simbolismo, mas comer, que a gente pede para Deus. Eu não quero só que a brachá fique lá em cima. Eu quero realmente que esse ano, essa brachá toda, por completo, ela possa se materializar. E aqui também explico uma coisa curiosa, que às vezes as pessoas falam, bom, eu rezei e não aconteceu. Sempre que a gente reza, especialmente com o Minyan, aconteceu nos mundos espirituais. Talvez não se materializou a brachá do jeito que a gente esperava. Então, você precisava ter rezado com um pouco mais de kavaná. Ou talvez Deus tinha algum plano um pouquinho diferente. Mas a ideia é que sempre que a gente reza, a gente está tendo um impacto. Talvez o impacto a gente não vai sentir aqui nesse mundo. Então, quando a gente come algo, a gente está pedindo para Hashem que a gente possa realmente sentir aqui na nossa pele, sentir no nosso dia a dia, o impacto das brachot que a gente consegue no Rosh Hashanah. 9:11 já. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino, la cenoura